Essa é mais uma aula da série Nivelamento em Matemática Básica. E para você que está encontrando dificuldade na resolução dos exercícios ou está tendo dificuldade na interpretação dos problemas matemáticos, para você que está nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio estudando também para algum concurso, ou só gosta mesmo de matemática, essa é a aula que vai fazer diferença para você. Vamos para a aula, mas antes a vinheta do canal. Essa é a parte 2 da aula de multiplicação e divisão. É importante que você volte lá, eu vou deixar aqui a indicação da aula 1 e veja a aula 1, pois elas se complementam. Nessa aula de divisão, nós vamos conversar sobre como fazer a divisão e suas regras com números inteiros, com números decimais e os dois aparecendo juntos. Nesse primeiro exemplo de dois números inteiros, um exemplo relativamente simples, a gente vai ter só a situação da vírgula que vai aparecer aqui, a gente vai armar e efetuar isso junto para que vocês entendam. O 524 dividido por 8. O primeiro passo da nossa divisão é saber se o primeiro número é divisível pelo 8. O 5 não é divisível pelo 8. Nós precisamos, então, juntar essas duas casas para poder dividir. 52, sim, é divisível por 8. A gente vai procurar na tabuada do 8 o número que mais se aproxima do 52. A gente pode partir lá já do 8 vezes 5, que dá 40. Tem bastante ainda para a gente se aproximar. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. Passou. Então, a gente vai usar o 6 aqui. 6 vezes 8 dá 48. Aqui a gente vai fazer uma conta de subtração. Sempre, no momento em que você encontrar o número que você buscou aqui, você deve subtrair ele dos números anteriores. Então, aqui a gente começa a operar uma subtração. O 2 eu não posso tirar 8, ele precisa emprestar do 5, que fica valendo 4, e ele 12. 12 tira 8 dá 4, 4 menos 4 é 0. Baixando o 4 aqui, a gente tem 44. 44 é divisível por 8, dá 5. 5 vezes 8 dá 40. 4 menos 0 é 4. 4 menos 4 é 0. E essa conta já acabou, então? Nesse caso, a gente tem um 4 como resto, mas a gente pode ainda operar esse 4. Como? A gente vai colocar aqui um zero. Quando a gente acrescenta um zero novo na conta, a gente precisa acrescentar uma vírgula aqui. 40 dividido por 8, na tabuada, o que mais se aproxima, o que dá exato na realidade, é o próprio 5. A gente acabou de ver aqui. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40 é 0. Os termos de uma divisão têm nome. Nós temos aqui, então, um termo que nós vamos nomear ele. Aqui nós temos outro termo. Aqui, o resultado que a gente encontrou. E nesse caso aqui, o nosso resto foi 0. E quais são os termos utilizados em uma divisão? Essa é a nomenclatura dos termos de uma divisão. Então, nós temos aqui o primeiro número, que é o dividendo. O dividendo é dividido pelo 8, que se chama, então, o divisor. No caso, no momento em que a gente encontrou um determinado resultado, esse resultado tem o nome de quociente. E aqui embaixo, assim como nós fizemos lá, não sobrou nenhum resto. Então, aqui no caso, é resto zero. Agora que nós já conhecemos a nomenclatura dos termos da divisão, vamos conhecer também a relação fundamental que existe na divisão. Essa relação fundamental diz o seguinte, que o quociente vezes o divisor mais o resto deve ser igual ao dividendo. E o que é isso? É o caminho oposto do que nós acabamos de fazer. Nós dividimos o 524 por 8, o dividendo pelo divisor, chegamos ao quociente, verificamos que não tem resto. Na relação fundamental da divisão, nós fazemos o caminho oposto para voltar a verificar qual é o dividendo dessa divisão. Nós fazemos o quociente vezes o divisor, mais o resto quando tem, e isso daqui deve ser igual ao dividendo. Percebam que é o caminho oposto. Para cá nós dividimos. E agora, nesse sentido aqui, nós multiplicamos para chegar ao dividendo. Para esse caso que nós acabamos de verificar, a operação não tem resto. Então, nós dizemos que essa divisão é uma divisão exata, sem resto. Percebam nesse outro caso aqui,
onde eu mudei o valor do dividendo, fazendo a mesma operação de divisão, nós chegamos a um outro quociente com o resto. Nesse caso, nós temos uma divisão não exata, é uma divisão com o resto. E na relação fundamental da divisão, nós temos que o divisor vezes o quociente mais o resto deve dar o nosso dividendo. Nesse exemplo de divisão de dois números inteiros, nós teremos aqui uma situação que é importantíssimo vocês prestarem agora bastante atenção, pois é um erro que nós cometemos muito nas divisões e a gente junto agora vai entender como que a gente deve fazer. O 12.060 dividido por 12. 1 não divide por 12, nós juntamos aqui 12 por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12. Aqui, como a gente já entendeu, é uma subtração, não sobra resto. Nós temos que descer esse zero. Esse zero desce aqui e eu pergunto para vocês, 0 divide por 12? Normalmente, o que a gente fala? Não divide. O que a gente faz? A gente vai baixar esse 6. E isso está muito errado. A gente precisa entender que cada número que desce nessa operação deve ser dividido pelo divisor. 0 dividido por 12 é zero. Se não tem nada para você dividir para 12 pessoas, não tem nada para ninguém. 0 vezes 12 é o próprio zero. Agora sim, nós podemos descer esse 6 que vem aqui. E eu pergunto para vocês, o 6 divide por 12? Também não divide por 12. E o que nós fazemos aqui? 1 vezes 12 vai dar 12 e passa de 6. Então, 1 não serve para nós. Nós precisamos, então, do zero novamente. Colocamos aqui um outro zero. 0 vezes 12 é zero. 6 menos zero é o próprio 6. E a gente baixa agora aqui o último algarismo dessa operação, que é um zero. 60 dividido por 12, se você começar a multiplicar 12 vezes 2, 24, vezes 3, 36, vezes 4, vezes 5 dá 60. Então, nós temos aqui que 12 vezes 5 dá 60. 60 menos 60 é zero. Nesse caso, então, todo número que desce precisa ser dividido e não se coloca vírgula, pois não se acrescentou zero. A vírgula que nós colocamos aqui, ela só acontece, ela só existe, ela só passa a existir no momento em que a gente acrescenta algum zero. Observem que nessa operação nós não acrescentamos nenhum zero. Estamos usando apenas os algarismos existentes no próprio dividendo. E nós não acrescentamos zero. Então não vai vírgula aqui no quociente. Observem aqui que nós temos uma fração, 32/80. E como que a gente vai proceder diante dessa situação? Uma fração também é uma divisão. Nós vamos armar, como nós vínhamos armando até então, e fazer a divisão. 32 deve ser dividido por 80. Esse 32 ele não é divisível pelo 80. É menor do que 80. Nesse caso, nós precisamos acrescentar um zero. Quando a gente acrescenta um zero aqui, o que significa? Vem um zero aqui também e vírgula. A partir daqui, a gente pode fazer a operação. 80 vezes 1 dá 80, 2, 160 e assim por diante. A gente vai notar que 80 vezes 4 vai dar o próprio 320. 320 menos 320, uma divisão sem resto. Aqui eu quero apresentar para vocês as diversas formas como a divisão se apresenta em relação ao seu sinal, em relação à sua notação. Então você percebe que nós vamos encontrar na literatura apenas os dois pontinhos. Nós vamos encontrar na literatura o sinal de dividir dessa forma, os dois pontinhos com esse tracinho no meio. Nós vamos encontrar também a barra. Essa é a simbologia que a gente acabou de verificar e utilizar na armação das nossas operações de divisão. E aqui também nós temos uma divisão sendo expressa em forma de fração. São diferentes formas de sinais que a gente tem aqui, porém expressam a mesma coisa. Todas essas operações nós obteremos o mesmo resultado, que é o 8. Pessoal, aqui nós vamos falar sobre regras de sinais. É importantíssimo que vocês olhem uma aula específica que eu tenho sobre regra de sinal. Regra de sinal é a base para a resolução de praticamente todo exercício dentro da matemática.
A gente já sabe que positivo com positivo dá positivo, a gente já sabe que negativo com negativo é positivo, positivo com negativo é negativo e negativo com positivo é negativo. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, sinais opostos, negativo. É importante a gente lembrar que as regras de sinais só se aplicam nos seguintes casos: na multiplicação, na divisão e para retirar os parênteses. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas lembrem-se de ver a aula específica a respeito desse tema. Então aqui nós temos um menos 12 dividido por menos 4. Aplicamos regra de sinal? Sim, pois a gente tem uma divisão. Temos um algarismo negativo dividido por outro negativo. Então, negativo com negativo, a gente já sabe que dá positivo. Eu coloco o sinal e vou fazer a conta. 12 dividido por 4 é 3. Nesse caso aqui, eu tenho um número positivo dividido por um número negativo. Positivo com negativo na divisão dá negativo. 12 dividido por 4 é 3. Nesse caso, nós temos o primeiro número negativo e o segundo positivo. Aqui ele não precisou ficar dentro do parênteses, pois dentro do parênteses a gente mantém o negativo para não misturar dois sinais. Então, os parênteses aqui separou para a gente o sinal negativo da divisão. Aqui não tem necessidade. Menos 12, um número negativo dividido por um positivo, negativo com positivo, negativo. 12 dividido por 4 é 3. Observe a diferença disso daqui para isso daqui que nós temos desse outro lado. Aqui nós temos menos 12 menos 4. E você vai falar, ah, mas eu já entendi. Regra de sinal, menos com menos dá mais. Tem aqui uma divisão? Não. Tem aqui uma multiplicação ou a necessidade de tirar alguém de dentro dos parênteses? Não. Então não tem regra de sinal. Aqui o que nós temos, e vocês vão verificar se vocês forem até a aula de sinais, é o que eu chamo de regra da cantina. Tudo que você tem de dívida é negativo. Tudo que você tem para pagar de dinheiro ou você recebe de troco é positivo. Então aqui é como se nós tivéssemos já uma dívida na cantina de 12 e no outro dia nós fomos lá e fizemos uma outra dívida. O que vai acontecer com essa dívida na cantina? Ela vai se tornar maior. Nós vamos ter que juntar esses dois números negativos. E ele continua sendo dívida? Sim, você deve mais na cantina. Se você deve na cantina, é negativo. Quanto que você deve na cantina? A partir de agora você passa a dever 16 na cantina. E essa situação de baixo? Menos 12 pode sair do parênteses, porque o sinal que está aqui na frente é positivo. Ele não aparece, mas é positivo. Positivo com negativo é negativo. Menos 12. Aqui nós usamos regra de sinal, só que é menos com menos dá mais. E o 4 sai de dentro do parênteses. E agora? Regra de sinal? Negativo com positivo? Não. Tem divisão? Tem multiplicação agora? Ainda tem que tirar alguma coisa de parênteses? Agora não existe mais regra de sinal. O que existe aqui é que você deve 12 na cantina e levou só 4 para pagar. Você pagou sua dívida inteira? Não. Ficou devendo? Ficou. Então já coloca o sinal. Quanto você ficou devendo? 12. Pagou 4, você ficou devendo na cantina 8. É assim que a gente procede com os nossos sinais positivos e negativos quando não temos regra de sinal. Regra de sinal somente na multiplicação, na divisão e para retirar dos parênteses. Esses outros dois casos aqui nós vamos fazer junto. Nós temos aqui menos 12 dentro do parênteses dividido por menos 4. Primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a regra de sinal aqui. Por quê? Porque tem que tirar dos parênteses. Depois a gente vai aplicar a regra de sinal com esses dois números que vão sobrar aqui, pois nós temos uma divisão. Então aqui nós temos a aplicação da regra de sinal. Menos com menos dá mais. Mais sai simplesmente o 12 dos parênteses, dividido por menos 4, que se mantém dentro dos parênteses, porque esse sinal aqui ele deve ficar separado do sinal de dividir com os parênteses. Os parênteses aqui estão separando os dois sinais. Fica estranho e não fica elegante se a gente deixar esses sinais misturados aqui. Mais com menos agora na divisão dá menos. 12 dividido por 4 é 3. Nesse último caso aqui, nós temos dois números inteiros sendo divididos dentro dos parênteses e um sinal negativo fora. A gente faz a divisão e retira dos parênteses. Como que a gente faz isso? Você mantém o sinal, 12 dividido por 4, os dois são positivos, positivo com positivo continua positivo, dá 3. Isso daqui agora, negativo com positivo que está lá dentro, é negativo, sai o menos 3.
Aqui eu quero falar com vocês sobre algumas propriedades e características da divisão. A primeira delas é que a ordem dos algarismos faz alterar o valor. Diferente de uma multiplicação que a ordem dos fatores não altera o produto, aqui na divisão a gente tem a alteração. Então 10 dividido por 5 é diferente de 5 dividido por 10. A gente não pode alterar isso na armação da nossa operação, nem na hora em que a gente for organizar as nossas expressões e equações no momento em que a gente estiver fazendo. O segundo caso é um elemento proibido na divisão. Na divisão, nós nunca dividimos por zero. Isso, nunca dividirás por zero. Vocês vão ouvir muito na matemática e nunca realmente a gente deve dividir por zero, pessoal. Então, nos problemas, nós verificaremos que, inclusive, o denominador ele deve ser sempre diferente de zero. O terceiro caso é o elemento neutro. O algarismo 1 ele não altera em nada uma divisão, assim como não altera em nada também a multiplicação. Por quê? 23 dividido por 1, ou 152,83 dividido por 1, não sofre alteração. Aqui no caso do 23 continua sendo o mesmo 23 e nesse caso aqui continua sendo o 152,83. Aqui nós temos um caso de divisão de números decimais. Qual é a regra que nós utilizamos na divisão para números decimais? Então nós temos aqui algumas observações que eu vou ler com vocês. Para cortar a vírgula, para eliminar a vírgula, deve-se completar as casas decimais com zeros, após a vírgula e no final da escrita decimal. Igualar ao maior número de casas decimais. A ordem de montagem importa, como a gente já viu aqui, não temos a propriedade comutativa como na multiplicação. Nós armamos então aqui a nossa operação, 2,8 dividido por 0,32. Na divisão de números decimais, o que importa para a gente é quantas casas tem o número com maior casas decimais, que é no caso 0,32, que tem duas casas decimais. O que a gente precisa fazer para eliminar a vírgula? A vírgula atrapalha a gente na divisão. A gente precisa igualar as casas decimais e é só isso. Igualar as casas decimais do outro número com as casas decimais do número que tem o maior número dessas casas. Então aqui no caso o 2,8 vai ganhar um zero. No momento em que você igualou as casas decimais, você pode eliminar a vírgula. Então nós temos aqui agora um 280 dividido por 32. Só que aqui nós verificamos que 28 não divide por 32. Esse zero, inclusive, também desaparece, porque a vírgula saiu, zero à esquerda não tem valor. Então nós sabemos que 28 não divide por 32. Nós precisamos juntar 280. 280, se a gente for fazer as contas aqui, o número que mais se aproxima é o 8. 8 vezes 2 dá 16, subiu 1. 8 vezes 3, 24, com 1 que subiu lá, 25. E a gente sabe que aqui a gente tem uma subtração. 0 tira 6 a gente não consegue, empresta desse daqui que fica valendo 7, 10 menos 6 é 4, 7 menos 5 é 2, 2 menos 2 é 0. 24 é o nosso resto. Porém, agora a gente vai colocar um zero aqui. No momento em que a gente coloca o primeiro zero, a gente acrescenta aqui a vírgula, só uma vírgula. Fazendo as contas aqui, a gente vai perceber que o 7 é o número que mais se aproxima para essa divisão. O 8 já passa, o 6 falta, 7 vezes 2 é 14, subiu 1, 7 vezes 3, 21, com 1 que foi 22. Fazemos uma nova subtração aqui, 0 não consegue, tem que emprestar do lado, fica valendo 10, 10 menos 4 dá 6, 3 menos 2 dá 1, 2 menos 2 dá 0. E agora, o que a gente faz? A gente coloca um zero. Ah, mas precisa colocar zero aqui? Não. A partir do momento que você colocou o primeiro zero e acrescentou a vírgula, você não coloca mais zero, acrescentando novos zeros aqui. Então aqui a gente vai também verificar que o 5 é o número que satisfaz a nossa divisão. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1, 5 vezes 3, 15, com 1 que subiu, 16. Então essa é uma divisão exata, porque ela não tem resto. Eu vou tentar trazer para vocês novos exemplos agora de números inteiros misturados com os números decimais. E a gente vai fazer esses exercícios juntos, verificando as regras que a gente já conseguiu ver anteriormente.
Aqui nós temos um número inteiro, 707, dividido por um decimal. Qual é a regra que a gente verificou para divisão com vírgula, números decimais? A gente tem que igualar as casas decimais. Manter a posição 707 dividido por 3,5. Quem tem mais casas decimais? O único que tem casa decimal na realidade é o 3,5, é uma única casa. O que a gente faz então? A gente iguala a quantidade de casas decimais. Aqui, como não tem a vírgula, e supostamente essa vírgula é no final do número inteiro, ela vai já se manter nula, e aqui a gente elimina a vírgula do 3,5, que vira um 35. Nesse instante, a gente começa a conseguir fazer essa divisão. Só que o 7 não divide por 35, a gente precisa juntar, dá 2, 70 dividido por 35, 2 vezes 5 é 10, sobe 1 aqui, 2 vezes 3, 6, 1 que foi 7. Isso daqui é uma subtração, 70 menos 70 é 0. A gente baixa esse 7 aqui, e aqui a gente vai observar uma das regras que a gente já estudou. 7 divide por 35? Não. Ah, então baixa o 0. Não. Todo número que desce precisa ser dividido pelo divisor. O 7 não divide por 35, o 1 não pode ser, é o menor que tem, 1 vezes 35 daria 35 maior que 7. O único número que nos satisfaz é o 0. 0 vezes 35 é 0. 7 menos 0 é o próprio 7. Agora a gente pode baixar esse 0 aqui. E 70 dividido por 35, a gente já sabe que dá 2. 2 vezes 5, 10, sub 1, 2 vezes 3, 6, com 1 que foi 7. Uma divisão exata e sem resto. Olha esse outro exemplo aqui, uma fração com um número decimal em cima e um número inteiro embaixo. Então vamos armar essa operação juntos. 36,12 dividido por 6. O que nós temos que observar na divisão de números decimais? Qual é o número que tem mais casas decimais? E é o único. É o 36,12, são duas casas decimais. O que a gente faz então? No outro número, igualamos a quantidade de casas decimais. No momento em que você igualou, você corre lá porque você cortou, eliminou a vírgula. Então aqui nós temos que 3.612 dividido por 600. 36 não divide, 361 não divide, nós vamos ter que unir todo mundo aqui para poder fazer essa divisão. Aqui no caso vai dar 6. 6 vezes 600 dá 3.600. Fazemos aqui uma subtração. 2 menos 0 é 2. 1 menos 0 é 1. 6 menos 6 é 0. 3 menos 3 é 0. Aqui então nós poderíamos deixar essa divisão com o resto? Poderíamos, depende muito do problema e do que está sendo pedido nesse problema para você. Aqui a gente vai terminar a divisão. Então a gente vai colocar um zero aqui para auxiliar a nossa situação, a nossa conta. Quando a gente acrescenta o zero, a gente precisa acrescentar uma vírgula. E eu pergunto para vocês, 120 divide por 600? Não, não divide. Antes de se movimentar, antes de conseguir fazer a conta, nós estamos acrescentando um segundo zero. Esse é um caso que nós precisamos acrescentar outro zero aqui, porque nós não conseguimos fazer essa conta, nós precisamos ir acrescentando zeros para poder fazer a nossa conta, para sair do lugar. Nesse caso, a gente precisa acrescentar um novo zero aqui no nosso quociente. Agora, 1.200 divide por 600? Divide, dá 2. 2 vezes 600 é o próprio 1.200. 1.200 menos 1.200, uma outra operação sem resto, uma divisão exata. Aqui eu trouxe uma última observação para vocês, uma dica extra na realidade. Eu peço para que vocês observem que nós temos dois números decimais com a mesma quantidade de casas. E agora, o que a gente faz se a gente não tem como igualar essas casas para tirar as vírgulas? As casas já estão igualadas. Então, o que nós vamos fazer? Quantas casas nós temos aqui? Duas. Quantas casas nós temos aqui? Duas. Então, simplesmente, a gente elimina a vírgula e divide 14.144 dividido por 3.536. Se vocês forem fazendo a conta aqui, 2 vezes isso, 3 vezes isso, vocês vão perceber que o 4 é quem nos satisfaz aqui. 4 vezes 6 dá 24. Nós colocamos aqui, sobe 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Sobe 1. 4 vezes 5, 20. Com 1 que foi 21.
subiu 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14. Então, nós temos aqui uma divisão exata sem resto. E chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou da aula, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas e acompanha o canal, verifica. Aqui nós vamos ter a indicação em algum lugar das aulas anteriores e a série nivelamento inteira é importante para você. Observe as regras, estude, faça os exercícios e acompanhe as aulas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.